essas pessoas que ficam nesse looping é a explicação para os espíritos ou essas... O pessoal chama de alma penada, sei lá o que ficam por aqui rondando. O que é isso? São várias as situações. Aí é complicado. Digamos, se você morre viciado em sexo, em comer pudim ou em cocaína. Eu tô na turma do pudim aí. Vamos lá. Tá, eu tô nessa. Aliás, Fabi, pede um pudim aí pra nós. Esse seu eu, quando esse corpo morre, torna a dizer, continua a existir ininterruptamente do jeito que ele era quando tinha esse corpo. Ele sente tudo, ainda que não tenha mais o corpo. Por que ele sente tudo? Aí eu teria uma explicação, porque assim, eu teria que falar em quaternário inferior, em tríade imortal. Quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, transou, pai e mãe, 3 horas depois, milhões de espermatozoides estão nadando a trompa de Falópio da mãe. Quando um espermatozoide fecunda o óvulo, surge o zigoto. Na hora que surge o zigoto, surgem 3 fantasminhas. Isso aqui ainda não é o espírito ou a alma da pessoa. Esses 3 fantasminhas são 3 corpos que, na tradição dos Upanishads, a tradição ariana hindu da antiguidade, são 3 níveis de corpos que vão colecionar os arquivos produzidos pelo cérebro daquele zigoto quando ele crescer. Aí tudo que esse cérebro trabalhar no sentido da energia psicoafetiva, sexual e alimentar são arquivos guardados no primeiro fantasminha. Tudo que for relativo a emoções, a sensações no campo sentimental, no segundo. Tudo que for referente a conceito, a atitudes conceituais, de consciência, de apego no corpo mental. Só que aqui, isso é o quaternário inferior. Esse corpo nasceu, esses 3 fantasminhas se agregam ao corpo físico. Quando esse corpo físico morrer, esses 3 deveriam morrer também. Por quê? Porque quando esses 4 estão juntos, aí o espírito vem e se imanta os 4. O espírito é o quê? A chamada tríade imortal. É o corpo átmico, que é a alma aí que a gente está falando, que seria a presença do sagrado em cada espírito. O corpo búdico e manásico, que corresponde às atitudes mentais e emocionais superiores. Então, cada ser humano é formado por 7 corpos. 4, esse e mais 3, chamado quaternário inferior, e 3 superiores. Rogério vai dirigindo, alguém dá uma trancada. Eu digo, filho da mãe, se eu explodo de forma primitiva, eu encho o meu mundo mental e emocional de arquivos que mostram como eu sou estúpido. Se eu vou dirigindo e alguém me dá uma trancada e eu digo, não, peraí, eu já tranquei também outras pessoas, eu preciso perdoar. Se eu tomo uma atitude mais elevada, aí eu marco na minha mente manásica superior. Então, na hora da morte desse corpo, os arquivos que você coleciona é quem define tudo. Se você tiver arquivos de pudim loucamente algoritmizados e protocolados no seu fantasminha duplo etérico, você vai chegar na espiritualidade. Eu quero pudim. Você só pensa em pudim. Pode ser bebida, pode ser droga, pode ser sexo. Só que espírito nem tem pudim para comer e nem tem órgão sexual para fazer sexo. E aí? Aí. O que é que a espiritualidade faz? Leva a turma do pudim para um hospitalzinho, para ir desmamando, aí vai tomando uma sopinha horrível, mas é a única coisa que tem. O que é esse hospital? São as casas de recuperação da espiritualidade, para onde espíritos bondosos, mas ainda com vícios, com afetações psíquicas, são levados para serem ajudados. Isso é bom. Mas se você morre viciado em sexo, o que é que a espiritualidade faz? Não é só um, são 500. Aí reúne 500 viciados em sexo no mesmo lugar. Aí um, quando vê o outro, só pensa nisso, aí se agarram espiritualmente, mesmo sem ter órgãos sexuais. Mas o psiquismo deles, como eles entraram naquele loop mental, então eles ficam se agarrando até esgotar a energia. Sabe um cachorrinho que transa com o pé da mesa pensando que é cadela? É a mesma coisa. Então. É a mesma coisa. Até eles esgotarem. Mas não interagem com os humanos. Aquela ideia de quando você está transando. Esses não.
Se for complicado, esses aí vêm para cima dos humanos, pegar eflúvios dos humanos. Aí quando os humanos estão transando... Bebendo, se drogando... Aí não são 2 deitados, não, são os 40, mas porque eles tem os sentem encostos, os eflúvios que... Como que eles conseguem sentir através Porque disso? são chamados encostos, eles estão exatamente. ligados ao conectoma de cada um dos 2 seres humanos. Conectomas são as estradas neurais que marcam tudo que você está sentindo. Eles se alimentam dessas coisas. Então preste atenção, na hora que esse corpo morre, o seu eu leva os arquivos. Tá. Por isso que ele fica querendo comer pudim, fazer sexo, ou se for um eu bem realizado, ele pode sentir uma outra vontade, o filme passa aqui, mas ele deixa passar. E vai para o feitiço, que é você se sente em casa, porque a espiritualidade dá essa sensação. Putz, esse aqui é meu lugar. De retorno à casa. Isso aqui é uma aventura. Jesus disse, sede vós passantes quando vocês estão na terra. Porque a gente passa. Que aventura boa, né? É um caminho entre o berço e a cova. Mas em algum momento esse corpo morre. Aí querer ficar aqui é apego. Aí Jesus diz, querer ficar é uma atitude tão inteligente quanto a de alguém que constrói uma casa numa ponte. Ponte é só passagem. Então, assim, os bardos, o livro tibetano dos mortos, tem a técnica chamada Poa, que é a arte de morrer e viver bem. Ah, é? E os tibetanos, eles acreditam, né, que o último pensamento que um ser humano tem determina a maneira como o eu dele chega na espiritualidade. E por isso eles explicam algo muito simples. Cria um mantra e repita esse mantra tantas vezes quanto possível, que não é possível que no dia da hora da morte do seu corpo você não tenha repetido aquele mantra há 1 minuto atrás, há 10 minutos atrás, ou de manhã, quando você acordou, para ver se aquilo ainda está presente. Então, eu criei meu mantra. Qual é o mantra que eles falam? Cada um cria o seu. E o teu é esse que você falou. Exatamente. Que é? São 2. Os Pai, 2. a ti me entrego com alegria, amor, confiança e gratidão, que eu possa me alinhar comigo mesmo e repousar no bem e na decência que há em mim e nos meus semelhantes. Isso tem que ser... Não, pode ser pensamento, não precisa ser proferido. Eu só falo em silêncio. Entendi. E digo a mim mesmo várias vezes, com isso, eu torno minha pulsação dignificada, porque tudo que sai de um ser humano volta para ele. Qual é a lei da mente do Buda? O que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você aspira a ser se torna realidade. Infelizmente, essa tradução para o português, a turma traduz assim, o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você deseja se torna realidade. Esse desejo aí não é bem aplicado, é aspira a ser. Então, se você, entre aspas, é alguém que a toda hora está comandando a sua própria mente para dizer um mantra, para se alinhar com objetivos, então você está na gestão de si mesmo, está no comando de si mesmo. Na hora em que a morte chega no corpo, seu eu continua. Comigo funcionou. E funciona com os tibetanos. E Gandhi, o grande Mahatma Gandhi, não sei se vocês assistiram o filme da vida dele, mas ele morre assassinado. Na hora que ele leva os tiros, ele não reclama de Deus, dos atiradores, ele repete o mantra dele. Os hindus também acreditam nessa mesma coisa que os tibetanos. O mantra de Gandhi era Rama, Rama. Que é? O deus Rama, da mitologia hindu. Você acredita em reencarnação? Você acha que a gente volta? Acreditar não é bem o termo. Eu, infelizmente, sei que é assim. Só não tenho comprovado. Não, vamos ter que voltar aqui várias vezes. É um saco. A eternidade tem desses problemas. Mas por que a gente volta? Para torcer pelo Corinthians. Não. Na outra vida eu quero outro time. Mas eu nunca consegui acreditar ou entender a lógica da reencarnação. Qual é a lógica? Se a gente não se lembra de outras vidas. É porque você não se livra dos 3 fantasminhas. Quando o seu corpo morre, os 3 fantasminhas têm que morrer para liberar o espírito. E como eu faço para eles morrerem? Mas quando esse seu corpo, só se eles não tiverem arquivos perturbadores guardados. E aí é difícil, né? Quando esse corpo morre, se tiver nesses 3 corpos inferiores arquivos que pulsam negativos, eles estavam todos ancorados no eu desse cérebro. Só que esse cérebro agora está enterrado, foi cremado.
aí esses 3 fantasminhas se investem do espírito, ou seja, da tríade imortal. Aí essa tríade imortal precisa produzir novos corpos para repassar o código sujo da vida anterior. É por isso que se reencarna. Até resolver. E isso pode demorar quantas vezes? A eternidade tem seus problemas. Nossa. Você tem ideia de quantas vezes já reencarnou? Ou esse acesso você não consegue? O espírito que me anima... Não, nós humanos, infelizmente, não temos acesso a isso facilmente. Não é porque haja nada impedindo, é porque simplesmente a condição humana é limitada. É limitada e o nosso cérebro vem cheio de lacres e travas. Eva destravou alguns com a beberagem lá que ela tomou, mas ainda tem muitos outros funcionando. O espírito que me anima, ele já foi humano algumas 20 ou 30 e poucas vezes. Eu conheço algumas das experiências dele, porque ele mostra... Porque, assim, o espírito, quando vai produzir um novo ser humano, ele olha para a agenda dele, chamada Sanchita Karma, que é o conjunto de todos os arquivos que o eu dele já vem administrando em muitas vidas, e vê que tipo de prarabdha karma, ou seja, programação encarnatória, ele precisa realizar para criar um eu e repassar para aquele eu os problemas dele. O que implica dizer que nós somos gerados, não é por um ato de amor do nosso espírito, é uma sacanagem brutal. Egoísta? É uma necessidade. Necessidade. Eles não fazem de sacanagem, porque não há outra opção. Por isso que existe a reencarnação. Aí eles criam novos personagens, que é exemplo de um prisioneiro que dentro de uma prisão faz o que quer, mas não sai ali dos 4 muros. A gente nasce dentro de um programa encarnatório limitado pelos arquivos, pela bagagem de arquivos, que são experiências de muitas vidas. E ali dentro você tem um certo livre-arbítrio, mas muita coisa já está pré-determinada. Você vai ter que passar por certas coisas que já são determinadas. Isso. Agora, o como você vai passar por essas coisas, nisso reside o seu livre-arbítrio. Entendi. Aí aqui você aciona o terceiro componente do karma. Tem o Sanchita Karma, que é o banco geral de arquivos de muitas vidas, o Prarabdha Karma, que é um programa encarnatório de uma vida, e o modo como você vai enfrentar isso, que já está marcado aqui, chama-se Agami ou Agni Karma. Nisso aqui reside o seu mérito de, às vezes, em uma vida, resolver toda a merda acumulada. É mesmo? Algumas figuras conseguem. Mas 99,99% dos seres humanos só faz se complicar. É um problema terrível.